livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do verso 1. Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso 7. Diz assim a palavra do Eterno: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve grande murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas do ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais consultamos sobre esses importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer completou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Procoro, e Nicador, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos orar. Pai celestial, santo, justo e fiel é o Senhor. Poderoso é o Senhor, a Ti a honra e a glória e a adoração. Senhor, nós queremos Te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concede nesta hora, Senhor, de estarmos diante da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, ela foi aberta, a Tua palavra foi lida, e agora eu Te peço, Senhor, Espírito Santo de Deus, faz o Teu jeito e faz a Tua maneira, Senhor. Nós nos rendemos e nos sujeitamos a Ti, Santo Espírito de Deus, ao Teu senhorio, ao Teu pastoreio. Senhor Espírito Santo, faz, Senhor, como é a promessa, Senhor. Enquanto, Senhor, a palavra estiver sendo ministrada, que a Tua mão, ó Pai, continue estendida, operando, abençoando, curando, livrando, Senhor. Senhor, eu peço nesta hora sinais, maravilhas, prodígios, a manifestação da Tua glória. Que os céus permaneçam abertos, Senhor. Que os Teus anjos ministradores continuem operando, Senhor, em nosso meio. Que os anjos de guerra, ó Deus, os arcanjos, serafins, os querubins ungidos, estejam guerreando, Senhor, em favor, ó Pai, de cada um, Pai, dos Teus filhos e filhas que aqui estão, Senhor. Que a Tua glória e o Teu poder, Senhor, opere, Senhor, e não permita que nada e ninguém atrapalhe aquilo que o Senhor quer e aquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Nós Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Rei da Glória, e todos digam amém. Glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. A Ele todo louvor e toda glória. Esse texto é maravilhoso porque ele fala do momento em que a igreja do Senhor, lá no seu início, estava vivendo um momento de muita bênção. O Senhor estava operando de uma maneira extraordinária. E aquela igreja, então, ela estava
fortalecendo, estava sendo edificada, estava crescendo, ampliando. Deus estava ali, movendo de uma forma muito linda. Mas o texto também fala de um momento em que houve uma situação, um problema, uma dificuldade no meio da igreja, que poderia interferir naquela obra gloriosa que o Senhor estava fazendo. O texto começa dizendo que uma situação ruim havia se estabelecido e precisava de uma posição, precisava, de que uma solução fosse tomada para que aquela igreja, para que aquelas pessoas permanecessem debaixo daquela unção, debaixo daquela glória, debaixo daquela bênção que eles diariamente estavam vivendo. Assim eu e você, meus amados irmãos e irmãs também, em tudo nós temos provado, em tudo Deus vem nos abençoado, de todas as formas e de todas as maneiras, Deus tem se revelado. Todos os cultos recebemos uma palavra, recebemos uma profecia, uma bênção. Deus se move, Deus trabalha, opera. Nós precisamos aprender então a nos guardar para não perder a bênção, porque situações poderão ocorrer nas nossas vidas, e se elas não forem tratadas da forma certa, essa situação poderá então roubar aquilo que Deus Ele tem concedido a nós, o seu infinito amor, na sua infinita misericórdia. O Senhor Jesus, quando Ele fala sobre a parábola do semeador, Ele nos ensina algo tremendo. Ele nos ensina que Deus, nosso Pai, Ele não faz distinção em derramar as suas bênçãos. Deus, Ele não faz acepção de ninguém. Quando você lê a parábola do semeador, você vê lá escrito que saiu o semeador a semear, e ele saiu lançando a semente em todos os lugares. Ele não estava preocupado em apenas lançar a semente em um lugar determinado, não, mas ele saiu semeando em todos os lugares. E aí a Bíblia fala que uma semente caiu aonde? Na beira do caminho. A outra caiu aonde? Entre as pedras. A outra caiu aonde? Entre os espinhos. E a outra, por fim, caiu aonde? Numa terra boa. E muitas vezes eu e você, nós estamos assim, como um desses tipos de solo. E é por isso que muitas vezes nós não conseguimos enxergar e receber as bênçãos de Deus, porque às vezes nós estamos no meio do caminho. Deus está abençoando todos, sem exceção. Mas se eu estiver no meio do caminho, o que acontece? Eu vou ser pisado, a bênção vai ser pisada, as faces do céu vão vir e vão comer, ele fala que o jato vem rapidamente e rouba a palavra, rouba a bênção, porque eu estava no meio do caminho. O outro estava onde? Entre as rochas. Tem um pouco de terra, mas as rochas impedem de crescer, de germinar, e aí a semente morre. Outras caem no meio de espinhos. Os
dados da vida, as preocupações, a pessoa não consegue se desligar de nada, e aí tudo sufoca aquilo que Deus está derramando, e por fim, alguém que se abre, e aí recebe. E aí nós não conseguimos enxergar isso em nossas vidas, e colocamos a culpa em alguém. Ou a culpa está em Deus, que não me abençoa, ou está no pastor, na igreja, está em todos os lugares, mas nós não olhamos para nós e falamos: peraí, Deus é um Deus maravilhoso, não faz acepção de pessoas, e constantemente Ele está abençoando, constantemente Ele está derramando, constantemente Ele está livrando, protegendo, mas eu estou de uma forma errada. Então as minhas bênçãos estão sendo tomadas, o inimigo vem ao meu arraial e ele pega tudo que ele quer, rouba, porque eu não estou da maneira como Deus quer que eu e você estejamos. E eis o motivo porque muitas vezes parece que a vida é difícil, parece que tudo é complicado, porque o nosso posicionamento não está correto, nós não estamos ali no centro da vontade do Senhor, porque Ele está abençoando, Ele está movendo, Ele está operando. Já viu alguma passagem na Bíblia onde alguém teve um encontro com Deus e não foi abençoado? Não recebeu uma palavra de conserto, de consolo, uma promessa? Se alguém conhece esse texto, me ensina, porque eu não conheço esse texto. Todas as vezes que você vê na Bíblia um homem e uma mulher que se encontram com Deus, você vê Deus a Deus. Mesmo quando Ele está repreendendo, Ele traz um consolo, uma promessa de crença, de instituição. Glória a Deus. E nós, irmãos e irmãs, estamos na casa do Eterno. Quantas vezes você diz: onde já em 2 ou 3 reunidos, o Senhor está, e nós estamos aqui em nome de quem? Em nome do Senhor. E nós cremos que o Senhor se faz presente. Você sentiu a sua presença, a unção, o Senhor Espírito Santo movendo, e você sabe que Deus está se movendo aqui. E se o Senhor está se movendo aqui, é evidente que bênçãos estão acontecendo, independente se eu e você temos ciência disso, se estamos vendo, mas Deus está operando. Diga: Deus está operando. Então, agora eu e você, como corpo, como igreja, como seus filhos, precisamos estar atentos para manter, para receber, para manter e usufruir daquilo que o Eterno está concedendo a mim, concedendo a você de uma maneira gloriosa, de uma maneira essencial. E nesse texto que nós lemos aqui, nós vamos encontrar princípios, chaves, maneiras de se posicionar para que nada e ninguém venha tirar aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos. Glória a Deus. Primeira coisa que nós vamos ver nesse texto aqui, lá no verso 1 diz que houve murmuração. Então a primeira chave é: não murmure. Primeiro posicionamento que você deve ter: não murmure. Primeiro princípio: não murmure. A Bíblia fala: houve murmuração. E o que é murmuração? Qual é a definição da palavra murmuração?
criticar, fofocar, causar dissensões de maneira sorrateira. De uma murmuração é isso. Murmuração é você lançar a semente de reclamação, de fofoca, de facção, de divisão, de palavras contrárias, reclamação. E sabe a murmuração? A murmuração, ela é um tipo de canção. Sabia? Que a murmuração é um tipo de canção? Mas não uma canção que agrada os ouvidos do Senhor nosso Deus, que agrada o Senhor Espírito Santo, que agrada o Senhor Jesus, que agrada o Pai. Não, a murmuração agrada, sabe quem? O capeta. O capeta adora murmuradores. Aquilo é uma canção para o ouvido dele. Olha aí. A murmuração é uma porta que se abre para o diabo roubar bênçãos, causar facções e divisões na igreja. Você olha e você vê uma divisão. Um grupo estava reclamando de outro grupo. Dois grupos dentro da igreja. Existe isso. Os irmãos é o grupo da direita, os irmãos é o grupo da esquerda. A partir de hoje, irmãos da esquerda não pode sentar na direita. Irmãos da direita não pode sentar na direita. Porque você pertence a esse grupo. Tem isso? Não tem. Na casa do Pai, nós somos um corpo, estamos ligados. E aí começou a haver murmuração. As cadeiras daqui estão mais bonitas que de lá, não é? Como eu sou desse grupo, eu vou limpar mais aqui. Lá vai ficar pó, se vira. Não tem. Então a murmuração ela vai causar um racha, vai causar uma divisão, ela vai roubar a comunhão, vai roubar a bênção, vai abrir as portas para que Satanás entre e roube a bênção de Deus. Está entendendo? Coloca para mim um texto que se encontra lá em Filipenses, capítulo 2, verso 14 e 15. Filipenses 2, capítulo 2, 14 e 15. Fazei todas as coisas sem murmurações e contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Foi ligeiro. Tela cheia, aí você vai na certinha, isso. Para que sejais filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. O que a murmuração ela faz comigo e você? Nos torna pessoas repreensíveis, digna de ser repreendida. Tira da tua vida a sinceridade, você se torna o quê? Uma pessoa de duas faces. O murmurador ele tem duas faces. Ele é uma pessoa repreensível, uma pessoa que suas atitudes não são dignas de confiança. O murmurador, ele é diante de Deus, ele é culpável, ele tem culpa diante de Deus. O murmurador, ele não resplandece a glória de Deus, ele resplandece aqui as trevas. Então a murmuração
é uma atitude terrível que rouba a bênção. Infelizmente, eu, você, nós temos que vigiar bastante para não estarmos murmurando, para não cairmos dentro deste pecado chamado murmuração. Vou dizer algo sobre o murmurador. O murmurador é a pessoa que sempre acha que tem razão. O murmurador nunca está errado. Sabia disso? Sempre ele está certo em tudo. O murmurador é o tipo de pessoa que tem, sabe, uma percepção irreal das coisas, infantil. Para ele, só ele é certo. Não sabe dar o braço a torcer. E quando confrontado, eles fazem de tudo para fazer o quê? Para derrubar a moral do outro, o caráter do outro. E aí vai murmurador. E a murmuração é terrível porque é uma praga. Quando nós lemos lá no Antigo Testamento, por exemplo, e vemos que Miriam e Arão, Miriam ela era profetisa, Deus revelava, ela tinha visão, ela falava em nome do Senhor. Arão era o sumo sacerdote, ele carregava a unção santa, era ele que fazia expiação pelo povo, né? O que eles começaram a fazer? Um do outro cochichar. Deus só usa Moisés? O que vocês? Deus também não usa a gente? Eu também não sou profetisa? Quando transformar o vermelho lá, sei lá, cabuleirada lá, e ali houve uma unção, uma festa celestial, e ela eu sou um sacerdote, eu carrego, né, a mitra no meu peito, as pedras, pastor de trigo, isso e aquilo, não sei o que lá. Ninguém estava ouvindo, ninguém na terra, mas o Senhor, ele ouve todas as coisas. O que aconteceu? Deus reprovou a murmuração deles. Deus não aceitou de jeito nenhum. E o murmurador, ele acha que ele é oculto, ele pode, e ninguém vai descobrir. Mas o Senhor está ouvindo todas essas palavras, todas essas explicações, está ouvindo todas essas contendas. E aí o que acontece? A pessoa ela se torna lá irrepreensível, culpada, se torna uma pessoa corrompida, mascara, tudo isso ao contrário. Se você não murmura, você é irrepreensível. Se você não murmura, você é um sincero filho de Deus. Se você não murmura, você é culpado. Se você não murmura, você resplandece a glória de Deus. Mas se murmura, é tudo ao contrário. Nós precisamos prestar atenção para que a murmuração ela não seja um motivo de queda, um motivo pelo qual o diabo entra para tentar tirar a tua bênção, aquilo que Deus estava fazendo em teu favor. A segunda coisa que nós vamos ver aqui no texto é que nós temos que, além de não murmurar, nós temos que priorizar sempre a palavra de Deus. No verso 2, os apóstolos falam, não é razoável que abandonemos a palavra de Deus. Não é certo abandonar as sagradas escrituras para tentar resolver as coisas do teu jeito, da tua forma, segundo o teu entendimento. Não. Nós não iremos abandonar a palavra. Jamais abandone, jamais deixe de lado a palavra de Deus. Uma situação estava acontecendo, uma divisão no meio do corpo, murmuração,
fala: nós não vamos abandonar a palavra no século, nós vamos nos aprofundar, nós vamos ministrar. A palavra de Deus, ela precisa estar na nossa boca, a palavra de Deus precisa estar no nosso coração, a palavra de Deus precisa estar na nossa mente. Precisamos nos encher da palavra constantemente, meditar nesta palavra, ouvir aquilo que Deus está falando conosco por meio da sua palavra. O cristão que deixa de lado a palavra, porque acha que sabe, porque acha que já leu, já 3 vezes, lê 4, 5, 10, 20, 50, 100 mil vezes, não importa. A palavra de Deus não pode se apartar de nós, jamais, nunca em nossas vidas. Eu não tenho tempo para ver a palavra, arruma. Eu não entendo. Peça sabedoria a Deus, Ele vai te dar. Mas nunca deixe de lado essa palavra. Oh glória! Jesus, Ele disse: não só de pão viverá o homem, mas do que? Toda palavra que procede. Oh glória! A palavra é um alimento para nós, é vida para nós. Meu irmão, a palavra de Deus ela tem que estar constantemente conosco. E hoje, louvado seja Deus pela oportunidade que Deus nos dá, que nós podemos ter a palavra dele, no celular, no tablet, no computador. Quantas versões de Bíblias e Bíblias de estudo, quantas versões a palavra de Deus é abundante no nosso país. Existem vários países que as pessoas não podem pegar a palavra de Deus, elas não podem ter a Bíblia, nem mesmo no celular. Elas não podem ouvir nenhuma ministração de ninguém. Lá na Escola do Reino, tem uma jovem que ela é lá do Egito, que ela entra às vezes nas lives da gente, e ela fala que ela precisa entrar escondida, ninguém pode saber, senão ela é punida, a família dela é punida. Ela serve ao Senhor Jesus, ela ama Jesus, mas ela não pode expressar a fé dela, ela tem que expressar a fé dela de forma oculta. Se a família descobre, expulsa ela de casa, leva ela até lá, as autoridades, ela apanha, ela é presa, ela até mesmo morre, porque não pode. E esta pessoa ama a palavra, e nós temos a palavra do Senhor de uma forma abundante, e deixamos a palavra de lado, a palavra que é vida, a palavra que é verdade. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, o que Jesus, na sua oração sacerdotal, ele fala: Pai, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está pedindo para que Deus nos consagre, nos separe deste mundo tenebroso pela sua palavra, porque a palavra de Deus, ao entrar em nossos corações, no nosso espírito, produz vida, renovação e fortaleza. A palavra de Deus, ela é o quê? Ela é a lâmpada dos nossos pés, que ilumina os nossos passos. É mesmo? Você lê lá no Salmo 119, versículo 5, está dizendo que a palavra, ela vai fazer o quê? Com que você não tropece, você não caia, porque você tem entendimento de Deus. A palavra é a boca de Deus falando conosco, e a gente não pode se apartar dessa palavra. Não pode se apartar de ouvir, de meditar, de estudar, de examinar, de estar profundamente envolvido com a palavra de Deus. Sabe, Deus, Ele fez compreender muitas coisas. Uma das coisas que Deus me ensinou é a receber a palavra. Não importa se
se é no momento meu particular, onde o Senhor Espírito Santo quer falar e mostrar, e trazer revelações da palavra, é tão maravilhoso, tão fantástico. Ou se eu estiver ouvindo uma ministração de um homem de Deus, não importa se ele é pentecostal, não importa se ele é tradicional, é receber aquilo que está sendo entregue da parte do Senhor. E quando nós aprendemos a receber de Deus, nós aprendemos, em todos os momentos, receber da Sua palavra, nós nos fortalecemos. O diabo não consegue roubar as nossas bênçãos, porque a palavra do Senhor vai nos conceder sabedoria, visão, discernimento, renovação de mente, de pensamento, de emoções. E os apóstolos sabiam disso, porque eles ficaram 3 anos e meio ali, bebendo das palavras de Jesus, dos ensinos do Senhor Jesus. E eles falaram: não é razoável, não é certo abandonar a palavra. Não importa o momento da situação, jamais abandone a palavra, porque é fonte. Você olha o texto aqui, o verso 3, traz uma outra chave para nós. Um outro tipo de posicionamento que nós devemos ter, porque você não vai murmurar, você vai se dedicar à palavra. E aí o verso 3, sabe o que fala? Cuidado com quem você ama. Fala assim: escolhei entre vós 7 pessoas. Mas não é qualquer pessoa. Olha lá, escolha 7 homens. Não é qualquer pessoa. Tem que ter boa reputação. Tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus e cheio de sabedoria. Nós temos que ter cuidado com quem nós trazemos para perto de nós, ou para perto de quem nos achegamos. Não podemos ficar próximos, nos achegar, estar perto de qualquer um, porque isso pode roubar a bênção também, pode abrir uma brecha. O que acontece se você começa ali a ter uma comunhão, um relacionamento com alguém que é invejoso, que te inveja, que quer o teu mal, que bate nas tuas costas, na frente, mas por trás está desejando o teu fracasso, a tua ruína. O que acontece? Você cada vez mais é o quê? Cada vez mais é bombardeado com isso. Cada vez mais isso vai se apegando em você, porque você está junto com essa pessoa. Existem várias formas de nós sermos ministrados, e uma delas é por estarmos próximos de alguém. Você é ministrado só de estar caminhando com uma pessoa. Aquilo que está sobre a vida dela vai se apegando a você. Davi, ele foi ungido como rei de Israel, estava sobre ele uma unção de rei. Mas não só isso, estava sobre Davi uma unção para derrotar feras, gigantes. Havia uma unção de batalha, de guerra muito grande sobre Davi. E Davi matou o leão, Davi matou o urso, e Davi matou o gigante. Sobre ele havia, então, uma unção de destruir feras, de guerra, de batalha, de força. E aquele homem Davi, quando estava fugindo, vocês conhecem a Bíblia, a palavra do Senhor, vocês sabem quem foram as pessoas que se aproximaram de Davi quando ele estava fugindo? Os endividados, os que estavam com a sua vida amarguradas, e eles se tornaram quem? O exército de Davi.
E quando Davi, então, Deus dá a ele o trono, aqueles homens se tornaram quem? Os valentes de Davi. A unção que estava sobre a vida de Davi se apegou àqueles homens. E você olha a história dos valentes de Davi, meu, é tremendo demais. Aqueles homens, eles tinham todo o poder de guerra, eles matavam gigantes, eles sozinhos destruíam exércitos, porque aquela unção que estava na vida de Davi foi se apegando a eles. Foi se apegando a eles, porque eles estavam caminhando com o rei, não só um rei, mas um homem que tinha poder para destruir feras. E você olha os valentes de Davi, você vai ver que aqueles valentes não eram mais chamados de homens amargurados e desgostosos da vida, eram chamados de nobres. Por quê? Aquilo se apegou a eles. Da mesma forma também, quando os apóstolos falam, olha, nós precisamos de pessoas aqui que vão estar trabalhando conosco, mas olha, eu não quero qualquer tipo de pessoa, tem que ser pessoas de boa reputação, pessoas que tenham uma vida exemplar, pessoas que sejam cheias do Espírito Santo de Deus, e pessoas que possuem sabedoria, qualidades. Nós temos que procurar pessoas de qualidade e ser essas pessoas de qualidade também. Precisamos ser pessoas de boa reputação, precisamos ser cheios do Espírito, precisamos ser cheios de sabedoria, para que nós possamos receber e ministrar e manter sobre as nossas vidas aquilo que Deus entrega. Não murmure, se apegue à palavra, né? Se chegue próximo de pessoas que tenham de fato uma vida com Deus para caminhar, para você poder, sabe, compartilhar. Mas não é só isso. Você vai olhar o texto, verso 4, sabe o que diz? Olha, nós vamos nos consagrar à oração. Uma vida de oração não pode ser desprezada. Quer ter bênção na tua vida? Ore. Faça tudo aquilo que você está recebendo a palavra, mas não despreze o ministério da oração. Nós perseveraremos. Por que ele usa essa palavra perseverar? Porque é algo que você precisa gastar tempo, energia, sabe? Você tem que suar. A oração não é só ficar pedindo a Deus, Deus me abençoa, Deus eu preciso disso, Pai me dá aquilo. Não, você pode pedir na sua oração, não é proibido pedir na oração, mas a oração não se resume na petição. Uma vida de oração não é só pedir. Você tem que adorar a Deus. Você tem que criar um relacionamento com Ele. Ao tempo de oração, é uma bênção fantástica que nós temos que Deus nos concede. Onde você vai adorar o Pai, onde o Pai vai falar com você, sabe, onde a sua alma se derrama diante dEle, na presença dEle. Mas eu não consigo orar, eu não sei orar, né? É o que a maioria das pessoas dizem, eu não fui chamado. Oração é uma conversa. A oração é um tipo de expressão que você não vai falar. Eu gosto muito, e eu ensino muito para vocês,
a orar, por exemplo, a palavra. Como é gostoso orar a palavra. Quem tem o costume de orar a palavra? Vocês não oram a palavra? É pegar a palavra, a sua Bíblia, abrir, começar a glorificar a Deus, e ali você vai orando a palavra. Você vai adorar a Deus, você pega ali os salmos, e aí você começa a adorar o Senhor, e aí você vai lendo: Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu socorro, bem presente na angústia. Eu te louvo, Senhor, porque eu sei, Pai, que nos momentos de dificuldade, Senhor, Pai, o Senhor está comigo e protegendo. E você vai lendo, e você vai orando essa palavra, você vai profetizando a palavra na tua vida. Você pega a palavra e faz orações de guerra, você está na luta, você está na tribulação, você faz orações de guerra ali para, sabe, derrubar o inimigo. Senhor, o inimigo, ele não vai conseguir me derrotar, ele não vai chegar perto de mim, porque, Senhor, o Senhor adestra as minhas mãos para a batalha. O Senhor me dá força para envergar o arco de cobre. Vou perseguir os meus inimigos e vou lançá-los. Vou destruí-los, vou pisar sobre eles. Eles vão gritar e clamar, mas, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor não os ouvirá. Porque o Senhor é o meu general de guerra, a verdadeira. Você usa a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada, é o martelo que esmiuça a rocha. Jesus, quando foi batalhar com o capeta, ele usou a palavra. E quando você ora a palavra, já ensinei, e vou dizer novamente, você se aposta da unção que vem sobre a vida do instrutor, e você se aposta do poder da unção que tem aquela palavra, e você lança decretos que vão ecoar uma bomba atômica nas regiões celestiais. Você monta, sabe? Você vai lendo a Bíblia, e aí Deus vai te dando os versículos, aí você vai ou anotando, ou vai fazendo uma coisa, você vai montando ali um sistema de oração. Ou melhor, hoje, graças a Deus, muitos têm esse entendimento, e muitos livros são lançados sobre oração. Recentemente eu adquiri uma coleção tremenda de oração, de guerra, orando a palavra, orações que destroem demônios, orações que abrem os céus, orações que trazem cura, e o outro, orações que quebram maldições. Livros fantásticos, só com versículos, e você pega e começa a orar, e você começa ali a declarar, sabe? E no meio da oração, você começa a ir a buscar. O Espírito Santo vem sobre a sua vida, você começa a orar a palavra, daqui a pouco você está orando um tempo em línguas, aí você volta a orar a palavra, volta a orar em mistério, daqui a pouco Deus manda você ficar quieto e Ele vai te revelando, Ele vai te mostrando, o Senhor Espírito Santo vai te elevando a lugares celestiais, e aí o próprio Deus começa a falar, e você começa a ouvir a voz do Senhor. O Senhor, o Espírito Santo começa a falar com você. Isso é tremendo. Quantas vezes aqui eu gosto muito de frisar culto de oração nas sextas-feiras. Porque eu já ensinei muito sobre oração aqui nas sextas-feiras. Já ensinei a oração do tabernáculo. Quem lembra a oração do tabernáculo? A oração que o saudoso Conchu fazia. Ele orava a oração do tabernáculo. Ele ia até Deus e se apresentava no tabernáculo de Deus. E no tabernáculo, no primeiro lugar que ele se encontrava, era onde? No altar do sacrifício, onde o cordeiro era imolado. E ele começava a dar glória a Deus pela salvação, pelo Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado.
Deus enviou para nos libertar, para nos salvar, nos redimir. Ele passava um tempo ali diante do altar, onde o cordeiro era imolado, dando glória ao Pai, glorificando o nome do cordeiro. Glória a Deus. Depois do altar tinha a bacia, onde os sacerdotes se lavavam as mãos, lavavam os pés. As águas purificadoras ficavam purificados, e ele começava a glorificar o Senhor pelo perdão dos seus pecados, por ele ser uma pessoa limpa e purificada pelo sangue de Jesus Cristo. As águas, o batismo, aleluia, o fogo purificador, o Espírito Santo de Deus ali. Ele começava a passar um tempo então se banhando nas águas purificadoras, aonde as suas vestes ficavam limpas do pecado. Olha que tremendo, olha que tremendo era a forma como Deus deu àquele homem que amava a oração, a forma de se apresentar a Deus. E aí depois ele entrava, né, ali no tabernáculo, ele entrava no lugar santo, e no lugar santo tinha a mesa onde se colocavam os pães de um lado, do outro lado tinha a mesa onde ficava aceso o candelabro. E aí então ele ia na mesa do pão e se alimentava ali do pão. Quem é o pão da vida? Jesus. E ele então se alimentava do pão da vida, ele recebia a força de Jesus, recebia a graça de Jesus ali. Então ele recebia de Jesus força, graça, vitória, revestimento. E depois ele ia então até diante do candelabro, e o candelabro ele tinha o quê? 7 lâmpadas, os 7 Espíritos de Deus, e ali ele se enchia do Espírito Santo de Deus, se revestia do poder do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo. Ali então ele brilhava e resplandecia, a glória de Deus se enchia do Senhor Espírito Santo de uma maneira gloriosa. Só depois de estar totalmente cheio do Espírito Santo, faltava um lugar, adentrar no Santo dos Santos, aonde estava que a glória de Deus na terra. E aí então ele chegava diante do Santo dos Santos e adorava o Pai em espírito e verdade. Era a rotina de oração dele, de comunhão com ele. E nós já praticamos e ensinamos isso. E tantos outros ensinos de oração, de ministração sobre oração. E se você quer aprender, vem. Vamos orar, vamos buscar, vamos ter estratégias de oração na presença de Deus. Sabe, tem gente que fica meio louco, achando que é só abrir a boca, que louco. Não, você tem que aprender a chamar a glória. Você tem que aprender a se render, a se sujeitar na presença de Deus, a chamar a atenção do Senhor, a ligar o coração do Senhor, ter comunhão com Deus, o teu corpo, o teu espírito, a tua alma. Nós precisamos estar preparados para entrar na presença de Deus. Não se entra na presença de Deus de qualquer jeito. Quando você lê a palavra, você vai entender que todo princípio ali de Deus é para que nós possamos nos achegar na presença de Deus de uma maneira a não sermos reprovados. Busque uma vida de oração, se dedique à oração, peça para Deus sabedoria para você ser uma pessoa de oração, um intercessor, alguém, né, que gosta, alguém que se dedica a orar, a clamar, a buscar. Hoje, graças a Deus, tem tanto ensino sobre oração, tantos homens de Deus que têm revelado como tem feito para que Deus venha usar a vida deles. Você vê, por exemplo, o pastor Chris Aquilome, lá da Nigéria, um grande homem usado por Deus. Ele ora 8 horas por dia em línguas. Você fala, uau, eu não consigo orar
fica suado tentando orar ali 1 hora em línguas, 1h30 em línguas. Não é verdade, irmão? Parece que o tempo não passa. Mas, de repente, sabe, é como você estivesse tendo uma barreira e aquilo flui. Aí o tempo já não faz mais efeito. Você fica 1 hora, 1h30, 2 horas, orando em mistério com o Pai, orando em português, dando glórias, sabe, adorando da forma como o Senhor ele vai trabalhando na tua vida. O Espírito Santo ele é um professor, ele vai te ensinar, ele vai mostrar para você como faz. A unção que nós recebemos permanece em nós, ele vai ensinar. Quinto lugar, né? O verso 5, escolheram homem, né? Fala sobre Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Aqui nós estamos falando de ser cheio do Espírito Santo de Deus. E você vai olhar a Bíblia, principalmente lá em Efésios, fala que nós devemos nos embriagar com vinho onde há contenda, mas cheios do Espírito Santo de Deus. Quem conhece esse texto? Todo mundo conhece? Está onde mesmo? Eu cortei o cabelo e um pedaço da memória foi embora. Efésios capítulo 5, gente. Verso 18 a 20. Vai falando. Como é que você vai se encher do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, com cânticos, com hinos espirituais, cantando em línguas, louvando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus, dando a Ele sempre tudo graças. Você vai se enchendo, enchendo e enchendo do Espírito Santo de Deus. Uma vida, sabe, de unção. 5:18. Assim como eu. Enquanto ele acha, a gente continua. Você vai se encher. E a unção do Senhor. Foi o outro versículo. 5:18. Olha lá. Falando entre vós, salmos, hinos, cantos espirituais, cantando, salmodiando o Senhor no vosso coração. 20. Dando sempre graças a Deus por tudo. Você vai se enchendo do Espírito Santo e a unção de Deus. A unção do Senhor, ela tem efeito, ela causa efeitos. E um dos efeitos da unção, a unção do Espírito Santo, ela é radioativa. Que isso? Que pastor é esse? Porque a unção ela se torna radioativa. Quando você olha lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver Pedro estava tão cheio do Espírito Santo que a Bíblia diz que quando ele passava, as pessoas colocavam os enfermos lá no caminho para que ao menos a sombra de Pedro fosse projetada em cima do enfermo para ele ser curado. Aí era a sombra que Pedro cuidava? Não, era a unção que estava sobre ele, era tão grande que o raio de ação daquela unção, aonde as pessoas ficavam dentro daquele raio de unção, elas recebiam um milagre da vida. Vocês conhecem a história do avivamento da Rua Azusa? Quem conhece? Já ouviram pelo menos falar, né? Do avivamento da Rua Azusa, do pastor William Seymour. Lá 2 suecos receberam oração do povo de mãos e vieram para o Brasil, veio parar, onde veio a Assembleia de Deus. O Navinga e Daniel Berg receberam a unção, posição de mãos de William Seymour. E a história conta que a Rua Azusa estava tão impregnada da unção ali. A unção era tão forte, tão, sabe, radioativa ali, que as pessoas a quilômetros de distância da Rua Azusa
em determinados lugares, só de chegar próximo, elas recebiam até mesmo o batismo no Espírito Santo. Oh, glória! Longe, tão longe que estava, era tanta unção, tanta glória, que as pessoas a quilômetros, elas, de uma forma sobrenatural, elas começavam a qualificar Deus no céu. Conta-se na história que várias vezes as pessoas, ao olharem em direção à Rua Azusa, viam como se fosse ali, sabe, um feixe de luz. E eles pensavam que estava pegando fogo no lugar e chamavam o bombeiro. E o bombeiro chegava lá e não tinha fogo nenhum. A glória era tão grande que se tornava até mesmo visível a pessoas. E quanto mais nos enchermos do Espírito Santo de Deus, esse poder se apega a nós. E aonde nós formos, esse poder se manifesta. Quantas vezes as pessoas falam que estão passando na porta da igreja, só de pisar na calçada, falam: eu pisei na calçada, eu senti a unção. Outros falam: olha, eu de pisar na calçada, de pisar na porta, eu estava com dor no corpo, eu pisei na porta, ali no degrau da igreja, a dor foi embora. Já vários testemunhos de pessoas falando. Outro dia, quando nós estávamos orando aqui, né, irmão? O irmão estava lá fora orando, o rapaz estava do outro lado da rua, e o rapaz falou: olha, esse senhor está orando, eu estou aqui, do outro lado, e o poder de Deus está me tocando. Porque a unção, ela se torna radioativa. O raio de ação da unção ao nosso redor vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai aumentando, vai nos blindando. E o diabo não chega perto de gente que tem unção. O diabo vai chegar perto de quem? Quem está frio. Quem tem unção tem fogo. Quem tem unção tem fogo. E o diabo não chega perto do fogo de Deus. Mas então no frio, ele gosta de geladeira, ele gosta de gelo. Aí ele chega perto, aí ele toca. Em último lugar, para a gente encerrar, você vai olhar o verso 6. Se precisamos manter a bênção de Deus em nossas vidas, nós temos que ser pessoas que não murmuram, temos que ser pessoas que, apegadas à palavra de Deus, jamais abandonem a palavra. Nós temos que ter cuidado com as pessoas com quem nós andamos. Nós temos que orar e orar mais. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. E nós temos que ser obedientes. E os apresentaram aos apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Glória! Obediência. Aqueles 7 homens se apresentaram para estarem debaixo da proteção, da unção dos apóstolos. Sabe o que isso significa? Que nenhum crente pode andar por aí de qualquer jeito, sem uma cobertura espiritual na vida dele. O crente não pode andar por aí desengrejado, sem estar debaixo da cobertura espiritual de um pastor, de um líder na vida dele, de alguém que põe a mão sobre a sua cabeça e determina a bênção. Eles eram cheios do Espírito Santo, eles tinham boa reputação, eram cheios de sabedoria, mas eles precisavam estar debaixo de uma cobertura. E a Bíblia nos ensina isso. Nós devemos ser obedientes aos nossos pastores. Por quê?
Porque os pastores vão dar conta do rebanho. Não existe crente desangrejado, não existe crente que não esteja em comunhão com o corpo, nem mesmo o pastor não existe. Todo homem e mulher de Deus precisa estar conectado ao corpo, precisa estar debaixo da cobertura espiritual. Não é à toa que Deus, como é que Deus chama o pastor lá em Apocalipse? Chama de anjo. Porque Deus deu a ele uma responsabilidade sobre o rebanho. E a ovelha que é rebelde, que não quer obedecer. E aí? O que a Bíblia fala sobre desobediência? Rebeldia. Que desobediência e rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. Está entendendo? Está entendendo aonde a pessoa, o perigo de uma pessoa que não anda debaixo da cobertura, de uma cobertura espiritual, o que está acontecendo com ela? Não importa quem seja, irmãos, não importa. Tem um pastor que eu gosto muito dele, é um amigo, mas ele quis entrar nessa conversa, nessa onda de não precisa ter rebanho, não precisa pastorear, não precisa congregar, porque era cheio do Espírito Santo, que Deus usava para curar, ia nos lugares, nos congressos, enchia de gente atrás dele, pedindo oração, pedindo ministração, impartição, e não queria estar debaixo da cobertura de um outro pastor, ou nem mesmo ter, executado o seu ofício de pastorear, de cuidar do rebanho. Queria andar para lá e para cá sem compromisso com nada. Eu tenho unção, eu sou usado, eu sou usado por Deus. Está doente, eu venho aqui, eu oro e ser curado, isso e aquilo, não sei o que lá, sei lá. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu com esse pastor? Simplesmente fundou. Cessou tudo na vida dele. Cessou os dons. Cessou tudo. É uma tristeza. Por quê? Porque não existe crente fora do corpo. Não existe cristão que não esteja conectado, ligado, congregando debaixo de uma cobertura ou executando o chamado dele. Não tem. Um cristão que é desobediente é um cristão que passa por perrengues, que passa por situações, que passa por tribulações, e a vida dele só vai afundando em tudo, materialmente, no casamento, profissional, financeira, vai afundando porque não está obedecendo. Então aqueles homens cheios do Espírito Santo, aqueles homens cheios de sabedoria, usados por Deus, eles foram receber a autoridade, a imposição de mão sobre a vida deles, e eles estavam ali, naquele momento, submissos à autoridade da igreja. Como cristãos, nós precisamos entender isso. Deus deixou a sua igreja e Ele constituiu líderes, não para essas pessoas ficarem fazendo o que querem os outros, manipulando os outros, não, porque Deus deu uma responsabilidade. Todos nós temos responsabilidade, todos nós precisamos estar debaixo de uma cobertura espiritual. Eu vou falar algo para vocês que eu nunca falei, o pessoal de casa sabe, minha mãe, minha esposa. Toda a pregação que eu fiz, mesmo já sendo pastor, toda a ministração, eu tirava uma cópia, eu entregava na mão do meu pastor e falava: olha, está aqui.
Se o senhor concorda, se o senhor quer que eu mude alguma coisa, eu sempre falava, eu estou pastoreando mais o rebanho inteiro. Eu entregava nas mãos do pastor Walter, todas as mensagens. Eu fazia uma cópia, entregava na mão dele e pedia para ele pegar o lavado, a bênção dele, para depois, se eu pudesse subir nesse altar e transmitir aquilo que o Espírito Santo de Deus havia me concedido, aquele igreja eu pudesse receber a bênção. Eu fazia isso. Fazia isso todas as vezes, porque eu aprendi que quando eu estou submisso à autoridade que Deus constituiu, eu sou abençoado. Quando você é rebelde, você não é submisso à autoridade que Deus colocou na sua vida, meu irmão, se prepara para o fracasso, se prepara para sofrer. Agora, se você é obediente, se prepare para que o seu auxiliar você seja abençoado no nome de Jesus. O resultado você vê no verso 7. Glória a Deus. O que aconteceu no verso 7? Cresceu a igreja. Aquela situação foi sanada. Não tinha mais partido no meio da igreja. Sinais, maravilhas eram realizadas no meio do povo de Deus. A igreja frutificou. E a Bíblia fala algo que é tremendo. E muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Os sacerdotes obedeceram à fé, eles tinham que até mesmo, sabe fazer o quê? Abrir mão dos seus cargos dentro das suas sinagogas e até mesmo do seu ofício dentro do templo, porque os judeus não aceitavam. E eles então abriram mão de tudo por Jesus Cristo. Então, quando nós, queridos irmãos e irmãs, entendemos e compreendemos e colocamos em prática esses princípios, nós estaremos protegidos. E a bênção do Senhor não só se manifestará, mas será confirmada, e esta bênção aumentará, crescerá em nossas vidas, no nome santo e poderoso de Jesus. Hoje nós cantamos muitos hinos lindos, cantamos um hino novo, refaz. E é tremendo, o tremendo que neste hino, que ele emenda com aquele hino lá, o vaso nas mãos do oleiro, O vaso, nós somos este barro, e temos que deixar Deus amassar, temos que deixar Deus bater, para Ele depois fazer um vaso novo, sem imperfeição, sem arestas, um vaso que alegra o coração de Deus. Eu e você somos esse vaso. Eu e você somos chamados para alegrar o coração do Senhor nosso Deus. Somos chamados a viver a bênção e não perder a bênção. Somos chamados para ser o solo que produz, não aquele que está no meio da estrada, não aquele que está entre as rochas, e não aquele que está entre os espinhos. Deus está nos chamando hoje a alegrar. Sai do meio da estrada, através das rochas, dos espinhos, Senhor, e se posicione no lugar bom. Saia da rocha e dos espinhos e venha para o lugar bom. Saia dos meios dos espinhos e venha para o lugar bom. Olhe para você, analise a tua vida diante disso que nós falamos e foi ministrado, mediante aquilo que o Senhor Espírito Santo Ele permitiu que eu e você pudéssemos ouvir aquilo que Ele partilhou conosco. Olhe para dentro de si e reflita: aonde eu estou diante das bênçãos que Deus tem derramado? Qual tem sido a minha posição? Agora faça a sua parte.
saia deste lugar. Pastor, eu olhei, eu estou na terra boa, glória a Deus, permaneça lá. Pastor, eu analisei a minha vida, eu acho que eu estou no meio do caminho. Glória a Deus, saia daí e vá para o teu lugar de direito. Pastor, eu estou entre os espinhos. Glória a Deus, se você entendeu, vá para o teu lugar de direito. Aonde a Bíblia diz que é o teu lugar de direito? A Bíblia diz que eu e você nós estamos assentados em Cristo aonde? Nas regiões celestiais. Este é o nosso lugar de direito. Porque merecemos? Não, porque Cristo conquistou para mim e para você. O seu sangue